Olá, bom dia! Olha que maravilhoso ensino de Paulo para as nossas vidas. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. A pergunta que eu te faço é: você tem servido ao Senhor ou você tem servido ao seu ego? Eu costumo dizer que quem fala muito de si é porque não tem nada de relevante em si para ser declarado. Quando nós servimos ao Senhor, nós passamos a dar honra aos outros e não a nós mesmos. Se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus revelará o nosso caráter, a nossa integridade. Não precisa que eu fique declarando isso aos quatro ventos. E nós estamos cheios de pessoas assim, que é necessário anunciar as suas obras, anunciar as suas conquistas, anunciar o que é para que seja relevante perante as pessoas. E não é o que Paulo nos fala, nós devemos dar honra aos outros e não buscar honra própria. Nós devemos servir ao Senhor e não ao nosso próprio ego. Convém que ele cresça e eu diminua. Paulo sempre foi assim. Paulo sabia entrar num discurso. Paulo sabia sair de um discurso. Paulo sabia entrar num diálogo. Paulo também sabia sair de um diálogo. Porque Paulo não se colocava acima de nada. Pelo contrário, ele se diminuía em tudo. E quando ele se diminuía, o poder de Deus era renovado nele, a ponto das pessoas darem atenção para Paulo, não porque ele era ou o que ele foi, mas porque viam nele o princípio ativo de Deus agindo em sua vida, que se chama Espírito Santo de Deus. Então Paulo, tendo todo o gabarito que tendo todo o currículo que ele teve, ele em momento algum usurpou disso aí para influenciar pessoas. Pelo contrário, a sua influência vinha pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não ficava se promovendo aos quatro cantos, pelo contrário, toda a sua ministração, toda a sua palavra era centrada em Cristo Jesus, unicamente autor e consumador de sua fé. Paulo entendia muito bem o que era servir ao Senhor ou servir aos homens. Se eu quero conquistar os homens, é lógico que eu vou fazer promessas mirabolantes e vou tentar dar o meu exemplo de vitória para eles. Mas se eu quero ganhar eles para Cristo Jesus, eu vou unicamente anunciar a palavra de Deus. Unicamente. E todo o nosso ministério, ele é para ganhar almas para o Senhor e não almas para nós. Não seguidores, não simpatizantes. O Evangelho de Cristo Jesus é unicamente ganhar almas para Jesus. Almas que estão perdidas, principalmente nessa era agora, onde tantos ídolos têm sido criados. Ídolos gospels, ídolos em pastoreio, ídolos influenciadores. Nós devemos voltar-nos unicamente para o Evangelho de Cristo Jesus, que é Ele que vai trabalhar nos corações, o Espírito Santo de Deus, que vai cavar no mais profundo e colocar a sementinha do Evangelho lá. Não é pelo meu poder de influência, não é por nada meu, mas tudo unicamente pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.